Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu irei falar das formas que nós temos de fazer a entrada de dados dentro do Excel. E quando eu falo de formas de entrada de dados, vocês devem entender como o modo que nós iremos fazer para alimentar aquilo que são as nossas planilhas, né? Ou preenchermos aquilo que são as nossas planilhas, de modo a fazermos aquilo que é a construção das nossas bases de dados. No Excel existem duas formas de nós fazermos a entrada de informação. A primeira forma é a forma manual. E o que eu quero dizer com a forma manual? De todas as vezes que você for abrir uma pasta de trabalho e for a digitar, dados dentro de uma planilha do zero, ir alimentando aquilo que é a tua planilha, esta é chamada de forma manual. Eu abro uma pasta de trabalho e começo a fazer a inserção de dados de forma manual. Esta é a primeira forma. E dentro das empresas, você vai se deparar com essa forma. Eu vou lhe explicar, vou lhe dar aqui algumas dicas de como é que você pode fazer a construção das suas bases de dados de forma correta. Porque, infelizmente, dentro das empresas, muitas pessoas, quando fazem a introdução de dados de forma manual, fazem de forma errada. E nós aqui vamos vos mostrar como é que vocês devem fazer a inserção de dados de forma correta manualmente. A seguir, temos a forma automática. E o que vai ser a forma automática, Jaime? Abro a pasta de trabalho e, ao invés de eu fazer a digitação de dados, eu simplesmente vou fazer a importação desses dados. E de todas as vezes que você estiver nessa situação em que você terá relatórios exportados através dos sistemas de integrado de gestão, você simplesmente vai importar os dados para o Excel. Eu tenho um exemplo claro disso. Vou aqui abrir. Vocês conseguem ver aqui, eu tenho uma pasta escrito faturas. Essas faturas, elas são geradas mensalmente através de um sistema de gestão escolar. E simplesmente eu tenho que, vou abrir aqui essa de janeiro, só para vocês verem a estrutura da planilha. Eu dentro dessa planilha simplesmente eu tenho que fazer alguns acréscimos. Tenho que eliminar esta coluna, tenho que separar esse código do estudante com o nome do estudante e tenho que acrescentar aqui uma coluna chamada saldo, que vai ser a diferença do débito menos crédito. Técnica do autopreenchimento aqui. Então eu consigo analisar qual é o estudante que está a dever, qual é o estudante que não está a dever. E por fim eu tenho que colocar aqui o status, que é para saber a situação. Aqui eu vou colocar uma função se saldo for igual a zero, situação financeira regular. Se o saldo for diferente de zero, situação financeira irregular. Após fazer esse processo, eu tenho que fazer a geração das listas, aí em diante. Eu tenho que fazer isso mensalmente. Então eu vou fechar essa de janeiro. Vocês conseguem ver que quando eu abro esta fatura de fevereiro, eu tenho a mesma estrutura. Tenho que voltar aqui, fazer o processo, calcular. Quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, nós iremos fazer a importação. Nesse exato momento eu não fiz importação. Vocês viram, eu tive que abrir essa de janeiro, fazer tratamento. Abrir essa de fevereiro, faço tratamento. Próximo mês também tenho que abrir de março, fazer tratamento. Mas com esse recurso de importação que eu vou vos mostrar agora, eu simplesmente só vou fazer o tratamento numa única planilha. E mensalmente, simplesmente eu vou clicar num botão e o Excel vai fazer para mim de forma automática. Então, ao invés de vocês abrirem a planilha aqui, vocês vão inicializar uma nova pasta de trabalho. Aqui tem esta guia escrita dados. E aqui temos onde vem obter e transformar. Então eu venho aqui no obter e aqui eu tenho várias formas de importar dados. Quando coloco meu cursor aqui, ele diz importar dados de uma pasta de trabalho em Excel. Esta opção aqui vocês vão usar mais quando vocês têm dados consolidados. Deixa eu vos mostrar uma coisa aqui. Eu vou abrir. Estão a ver quando vocês têm esses todos os cursos numa única planilha. Então vocês vão usar sempre esta opção aqui da pasta de trabalho. Porque eu estou a assumir que a planilha ela já vem consolidada. Agora no meu caso, eu não posso usar essa opção. Porque se eu uso essa opção, eu simplesmente vou importar uma única pasta de trabalho, que seria janeiro, fevereiro, assim em diante. Então, essa opção aqui, eu só vou usar quando eu tenho a certeza que a minha base de dados já está consolidada. Agora, a opção aqui que eu vou usar é da pasta, porque eu quero fazer a importação de todas essas pastas de trabalho. Então, eu tenho que fazer a importação da pasta. Vou apagar isso aqui só para vocês perceberem o que essa função faz. Salientar que nós temos um curso de Power Query, porque aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o Power Query. Então, abrindo aqui, eu vou escolher a pasta em que estão os meus ficheiros faturas e vou dizer abrir.
o Excel vai abrir uma outra instância que chama-se Power Query. Então, essa é a ferramenta que nós usamos para fazer a importação de dados de outras fontes ao Excel. E simplesmente aqui eu vou transformar dados. Sempre aconselhável optamos por essa parte de transformar dados. Eu não vou explicar, eu vou vos mostrar mais ou menos o que eu quero fazer. Eu simplesmente vou eliminar as outras colunas, porque eu só quero essas duas pastas de trabalho. Irei aqui tirar esse ficheiro, vou deixar somente ficheiros em formato Excel. O que acontece? Nesta pasta de trabalho, aqui, posso ter outros ficheiros em PDF, por exemplo. Deixa eu criar um ficheiro aqui. Então, eu vou agora cancelar isto, vou voltar a fazer de novo, descartar. Agora vou voltar a importar dados, obter, da pasta. Vou selecionar a minha pasta onde tem as minhas faturas e abrir. Então, o Excel irá me tirar todos os ficheiros que estão dentro da minha pasta. Então, vocês conseguem ver que ele trouxe todos esses ficheiros que estão dentro desta pasta. Mas os ficheiros que eu quero só são esses que estão em formato Excel. Então, aqui eu venho em transformar, que é para quando eu for automatizar esse processo, o Excel ignorar os outros formatos e simplesmente me importar os ficheiros em formato Excel. Então, aqui venho nesse filtro e vou tirar o formato dos ficheiros que eu não quero e vou deixar somente os ficheiros que eu quero. Como poderá escrever aqui XLSX. Então, ele simplesmente me traz os ficheiros que eu quero. Eu digo OK. Então, vocês conseguem ver que ele aqui filtrou. Então, da próxima vez que eu for a colocar um outro ficheiro em formato Excel, ele vai trazer aqui de forma automática para mim. Nesse caso será março, abril, assim em diante. Agora eu vou remover as outras colunas e vou clicar aqui para conseguir ter acesso a esses ficheiros. Volto a dizer, temos um curso só que fala de Power Query. Nesse curso eu não vou meter muito ao Power Query. Aqui, por exemplo, eu tenho dois arquivos. Então ele me traz o primeiro arquivo de amostra, que seria janeiro nesse caso. Então eu digo OK. Eu aqui já tenho as duas pastas de trabalho importadas para o Power Query. Um de 2018, que significa janeiro. Um de 2 de 2018, que significa fevereiro. Aqui eu vou fazer o quê? Vou tirar, né, o que estiver vazio. Estão a ver aqui o que acontece? Então aqui eu vou tirar o que estiver vazio, vou deixar somente os meses. Digo OK, venho para aqui onde vem fechar e carregar para. Sempre os aconselho a usar essa opção. Vou dizer apenas criar conexão, adicionar o modelo de dados, OK? Ele uniu essas duas pastas aqui. Eu vou tirar isso aqui porque já não precisamos. Agora, como é que eu faço para tirar essa base para aqui na minha planilha? Eu simplesmente venho aqui, right click, carregar para e simplesmente vou dizer tabela aqui e vou selecionar a célula onde eu desejo que seja a primeira para ele carregar e digo OK. Então, estão aqui os meus dados. Tá vendo? O Excel fez a junção daquelas duas bases de dados. Mas, vocês lembram que eu disse que eu tinha que vir fazer o tratamento, tinha que separar esse código do nome, tinha que fazer esses cálculos. É possível fazer esses cálculos dentro do Power Query. E qual é a vantagem de eu fazer esse processo dentro do Power Query? É quando eu for adicionar aqui mensalmente uma outra fatura, ele vai fazer esse processo para mim de forma automática. Eu vou fazer esses cálculos agora, né? Eu vou separar, vou fazer essa separação e vou excluir essa coluna. Irei depois fazer o cálculo dentro do Power Query. Venho, consulta, editar consulta. Aqui vocês estão a ter um cheirinho de como é que funciona o Power Query. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é separar esse código do nome. Venho aqui, dividir por número de caracteres. Então, eu já sei que esse meu código aqui tem 6 dígitos. E com esse espaço 7. Então eu vou colocar aqui 7. O que eu estou a dizer o Excel? Peço para me dividir essa coluna em duas partes, né? A primeira parte eu vou querer que você coloque o código do estudante, que serão esses 6 números, esse espaço. A seguir será o nome do próprio estudante. É o que eu estou a fazer aqui. Aqui diz divisão, uma vez o mais esquerda possível. Eu estou a dizer Excel, peço para fazer esse processo à minha esquerda. Ou seja, ele vai colocar a primeira coluna que terá o código à esquerda, a segunda também coluna que terá o nome à esquerda. Vou dizer OK, ou seja, onde é que ele vai fazer. Não, está aqui. Aqui simplesmente eu vou mudar. Eu vou dizer código. Aqui vou colocar nome do aluno. E outra coisa que eu gosto de fazer aqui é deixar sempre a primeira palavra em maiúsculo. Vocês conseguem ver que esse todo nome está em maiúsculo. Eu posso fazer essa transformação aqui. Vem right click. E quando vem transformar, eu vou dizer colocar cada palavra em maiúscula. OK? Então vocês conseguem ver agora aqui cada palavra que está em maiúscula. Poderia também classificar aqui de A a Z, mas eu não vou fazer isso. E o outro processo qual era? Nós eliminamos essa coluna aqui, eu não preciso, vou remover.
E aqui na data, só para ter a certeza, ele já colocou como data. E vamos fazer aquele nosso cálculo, débito menos crédito, para termos o saldo. Venho adicionar, coluna personalizada, vou colocar aqui saldo, débito menos crédito. E digo OK. Então vocês conseguem ver que o Excel me criou aqui uma coluna já do meu saldo. Irei extrair dessa coluna um número do mês. Eu quero uma coluna que vai colocar 2 quando for fevereiro, 1 quando for janeiro. Então eu vou para aqui, mês. Então vocês conseguem ver que ele coloca aqui 2 porque estou no mês de fevereiro. Aqui ele coloca 1 porque estou em janeiro. Eu vou classificar do maior para o menor, né? Porque eu quero que o janeiro seja o primeiro, o fevereiro seja o segundo. É aqui, exatamente. Classificar é a ordem crescente. Tá vendo? Vocês conseguem ver agora que ele coloca 1, 2. E quando eu for a acrescentar março aqui, eu quero que ele faça isso de forma automática. Coloque 3. Ele vai fazer esse processo de forma automática. Depois vocês vão ver. Venho para aqui, digo fechar e carregar. Vocês vão ver o que vai fazer. Ele vai atualizar esse todo o processo para nós de forma automática. Estão a ver? Ele já fez a separação do código, já colocou o nome do aluno, já me trouxe aqui o saldo e já me trouxe aqui dos meses. Então vocês conseguem ver aqui, primeiro eu tenho janeiro, depois eu tenho fevereiro. No próximo mês vou receber março, que seria essa aqui. Eu vou copiar essa pasta de trabalho aqui para a minha pasta de faturas. Vou dizer paste. Venho para aqui e simplesmente na guia dados eu tenho esse botão onde vem atualizar tudo. Vocês verão que quando for a clicar aqui, o Excel vai puxar a fatura de março para aqui, atualizar. Tá vendo agora? Ele também importou para mim a planilha de março. Então ele fez todo aquele processo para mim de forma automática. Se eu vier no próximo mês aqui, levar abril, colocar dentro dessa pasta e venho right click, atualizar, vocês vão ver que ele também vai puxar abril para mim. Vamos, estão a ver? Ele já puxou abril. Então todo esse processo que eu tinha que fazer manualmente, o Excel está a fazer para mim de forma automática. Então mensalmente simplesmente só venho a descarregar aquilo que são as minhas bases aqui dentro da pasta faturas e simplesmente já faço todo esse processo que vai levar semanas, meses. E aqui é uma coisa, eu já trago uma base de dados um pouco simplificada. Vou abrir aqui e vou vos mostrar uma coisa. Então esta base aqui já está praticamente estruturada e vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Essa base já está estruturada, então vocês vão ter que vir estruturar, né, aquilo que são as vossas bases. Deixa eu vos mostrar aqui um exemplo também só para fechar esse vídeo. Eu tenho aqui esse curso de construção civil. Estão a ver, por exemplo, essa base de construção civil, ela tem muita coisa que eu não preciso. Eu não preciso, por exemplo, dessas 4 linhas. Eu no PowerPoint primeiro tinha que vir fazer a exclusão dessas linhas, tirar isto aqui. E no fim, também, esses sistemas costumam exportar total. Eu não preciso disto. Colocam esses dados aqui no fim. Então, eu não preciso também dessas linhas. Então, eu também tinha que vir aqui excluir. Isso dentro do PowerPoint também é possível fazer. Eu já tinha feito esse processo anteriormente, nem que era só para vos explicar, mas normalmente esses sistemas fazem a geração dessas bases dessa forma. E às vezes, estão a ver, vocês vão receber ficheiros assim. Isso são casos do dia a dia. Isto aqui não é o normal. Estão a perceber? Isso não é o normal. Normalmente vocês vão receber bases assim. Estão a ver? Onde vocês vão ter que fazer esse tratamento, tirarem isto. Ou vocês também podem receber bases assim. Essa está super desestruturada. Super mesmo. E você vai ter que fazer esse tratamento. Imagina ter a fazer isso aqui manualmente. É um trabalho que vai te levar meses. Vai te levar meses. Então o PowerPoint, ele é muito útil quando temos esses casos, certo?